vejo que vieram até mim, famintos, com medo. Trabalhei tanto, mas contraí alguma coisa. Este é o herói que podemos contratar. Bruxo, abra os olhos desses descrentes. É isso aí, carpeado! Mais rápido! Vai o dia, fica o trabalho. Ei! Ei, cuidado! Até o pescoço de trabalho. E eles tinham que beber com cantar.
Toma lá, carpeado. Vamos! A forca e o chicote aguardam os baderneiros. Nossa duquesa valoriza. Tomara que batam a porta na Vamos nessa! O campeão da duquesa. Não dá pra confiar em homens nem cães. Suma da minha frente. E mais uma. E mais duas. Sim. Como posso ajudar? Sim. Não, não é de mim que você precisa. Sempre. Bem-vindo ao Banco Cianfanelli, onde cuidamos do seu dinheiro como se fosse nosso. E o cliente sempre tem razão. Em que posso servir? Gostaria de trocar umas moedas. Certamente. Eu venho mais tarde. Sempre ao seu dispor, senhor. Rádio 22. Hey, dum, do, hey, ho, hey.
coração regozija de beleza esplêndida. Sonhei que eu era uma loba. Nossa! Um bruxo! Até que enfim um cliente sério. E aí, do que você precisa? Madre Silva, pétalas de ginátia? Como andam os negócios? A grana compensa, mas... cá entre nós. Tô enlouquecendo de tanto tédio. Sei o que os meus clientes querem antes mesmo de abrirem a boca. Homens carecas, seiva de bétula, damas de todas as classes. A fragrância preferida pela duquesa Narieta no momento. Se alguém pedisse veneno pelo menos uma vez... Me mostre o que tem no estoque. A fim de uma partida de Gwent?
A fim de... Bem-vindo de novo, mestre. A fim de uma partida de Gwent.
Bela surpresa. Estou tão contente que tenha voltado. Mestre Bruxo? Mas que sorte em encontrá-lo. Tem trabalho pra mim? Outro contrato? Te saíste maravilhosamente bem com o contrato em questão há alguns anos, na tua última estada em Beauclair. Eu estava enrascado naquele momento, te lembras? Contudo, prometi solenemente que pagaria o devido um dia. Acho que lembro de algo assim. Infelizmente, tu foste embora antes que eu pudesse acertar as contas. Então, peguei o seu dinheiro e o coloquei em uma conta, por precaução. Que tipo de conta? Uma conta poupança no Banco Cianfanelli. Só precisa entrar lá e fazer o saque. A quantia deve estar bem farta agora. Obrigado. Vou passar lá logo que puder. Vasculhe todas as paredes. Não achará. Tenho que passar Bom ver naquele você banco. novamente. É bom ver você novamente. Ah, que má sorte. Bom dia. Precisa de calças novas? Ou talvez umas manoplas? O que me diz, bom cavaleiro? O que você tem aqui? Topa uma partida de Gwent?
Ainda bem que Sua Ilustre Alteza já... Profissional desses. Botas cobertas em lama, cabelo ceboso, sangue na roupa. A exposição do monumento de Reginald Dalbrick continuará fechada Ah. segunda hora. Fechada! Olha, que coisa! Bruxo! Salva a gente da fera! Ei, amigão! Este é o herói que podemos contratar. Bruxo, abra os olhos. O que será do dia de amanhã? Há poucas sobras por aqui. Pelo menos o Eu não sou grego. O bruxo é um bom companheiro! Ninguém nega a duquesa de Sé! Carne da melhor qualidade, salsichas picantes, pudim de sangue. Está bem, mostre o que você tem.
Sei que você está ocupado, mas que tal uma partida de Gwent? Procurando por algo? Eu tenho. Que você continue com saúde. Saudações. Saudações! Então, vai E ficar seja bastante tempo? bem-vindo! Saudações. A guarda traz paz às nossas terras. Irreverente sofrer. Vamos! Só umas gotinhas de vinho. Vejam só! Um alqueire de parreiras cansa mais que essa sua espada. Vamos nessa!
Diga, bruxos comem queijo antes da sobremesa ou depois? Preciso ir no médico. Hein? Já chega esse dente. Au! Suma da minha frente! Como posso ajudá-lo? Ah, um profissional. Eu gosto de negociar com o seu tipo, que realmente aprecia trabalho de qualidade. O que você tem aqui? Que tal uma partidinha de Gwent?
Bruxo, tenho que discutir um assunto da maior urgência e importância. Preciso falar com você. E o seu ferimento, tá melhor? A cicatrização tá excelente, mas preciso evitar confusões durante um tempo. Pra ser sincero, é exatamente por isso que eu queria falar com você. Você quer que eu te represente e encare uma confusão no seu lugar? Talvez seja bem isso mesmo. Veja, há uma donzela, quer dizer, uma dama, e acho que talvez alguém tenha enfeitiçado. É possível que seja até uma maldição. Deixe-me adivinhar. De repente ela ficou fria, arrogante e distante, mesmo estando toda simpática e sedutora na noite anterior? Bruxo, você tira sarro de mim, mas é grave. No caso, essa senhorita é muito benquista por mim, não hei de negar. Temo que ela tenha sido vítima de magia negra e não conheça ninguém a quem possa pedir ajuda. Por que você acha que talvez ela tenha sido amaldiçoada? Imploro que não diga a ninguém tudo o que lhe contarei. Normalmente eu nunca seria tão indiscreto, mas estou preocupado com ela. A Vivienne rejeita a companhia de outras pessoas. Embora seja a donzela mais bela da corte, ela fica bem longe dos homens. Sendo assim, eu decidi que tentaria recorrer à astúcia. Astúcia? E você acha isso digno de um cavaleiro? Na guerra, sim. E o que é o amor se não uma guerra? Sendo assim, passei uma noite escondido do lado de fora da casa da costureira dela. Quando a Vivienne saiu de lá, eu fiz o mesmo e esbarrei com ela da forma mais gentil e convincente possível, já me oferecendo para acompanhá-la até em casa. Ela aceitou. De início, tudo parecia estar indo muito bem. Eu propus um caminho mais formoso, ela concordou. Eu fui adicionando uns galanteios de bom gosto à conversa. Ela até começou a retribuir quando estávamos chegando no final do trajeto. Aí, de repente... De repente, no meio de uma frase, irrompeu da boca dessa donzela um berro horripilante. Eu gelei e fiquei parado sem saber o que fazer enquanto ela ficava cada vez mais vermelha, até sair correndo muito rápido. Dessa vez não corri atrás dela. Tentei abordá-la em várias ocasiões depois disso. Eu queria descobrir o que aconteceu porque temia que ela tivesse se metido em alguma encrenca. Eu já havia percebido que ela passeava pela floresta à noite com uma certa frequência. E já havia visto ela caminhando por uma clareira próxima a uma lagoa. Eu tentava segui-la de vez em quando, mas acabava perdendo o rastro dela todas as vezes. Parecia que ela evaporava. Você percebeu algum outro sintoma ou comportamento estranho? Não. A Vivienne me evitou completamente desde o nosso primeiro encontro. Mas o povo fala. Sobre o quê? Dizem que ela é reservada, que ninguém nunca a vê após o crepúsculo, que ela costuma sumir do nada. Não acho nada disso estranho. O som que você ouviu talvez fosse só uma dor de garganta. Se eu achasse possível que aquele som fosse natural, nunca teria desperdiçado o seu tempo precioso. Conte-me um pouco mais sobre a Vivienne. Quem é ela? Qual é a história dela? Ela é dama de companhia de sua iluminada Alteza. A mãe de Vivienne também era uma dama de companhia. Foi só isso que eu descobri, porque a duquesa fica nervosa quando pergunto sobre a donzela. Vivienne passa os seus dias dentro das muralhas do palácio. No entanto, demos sorte, porque ela foi nomeada a padroeira do torneio este ano. Por causa disso, cada participante terá direito a uma reunião com ela. Então temos um problema. Veja bem, eu não sou um dos participantes. Já pensei em uma solução para isso? Você entrará no meu lugar e terá uma oportunidade de falar com ela. Eu estava muito interessado em ganhar o torneio, muito mesmo. Mas pela Vivienne, tô pronto para sacrificar qualquer coisa. Esse torneio, como ele funciona exatamente? É a maior e mais importante competição do ano. Cavaleiros de todos os cantos vêm competir pelo grande prêmio e, acima de tudo, pela glória. É uma prova difícil que testa as habilidades dos cavaleiros em equitação, pontaria e esgrima. Foi a primeira vez que fui selecionado. Eu estava torcendo para ganhar. Porém,
Sim, já entendi. Tudo pela Vivian. Isso não é um trabalho nada comum. Não é sempre que preciso participar de um torneio para concluir um contrato. Minha recompensa precisa refletir tudo isso. Não sou nenhum magnata para sair distribuindo sacos de dinheiro, mas é claro que o recompensarei com uma quantia justa. Quanto você exige? De acordo. Essa é a quantia que consigo oferecer. Está bem, vou dar uma olhada nisso. Admito que você despertou a minha curiosidade. Terei uma dívida com você para sempre. Bom, precisamos garantir que você não seja eliminado do torneio antes de poder encontrá-la. Como assim? Será que você poderia me mostrar como mira, cavalga e luta? E você precisa aprender as regras do torneio para saber aplicá-las na prática. Eu não quis insinuar que duvido da sua habilidade. Todo mundo precisa treinar. Até os bruxos. Além disso, as provas do torneio devem ser diferentes e exigir habilidades que não costumamos usar. Corridas, acima de tudo. Você que sabe. Por onde devemos começar? Pontaria. Tô com vontade de mirar. Boas novas. Venha comigo. A prova de pontaria. Comparará você a um adversário em busca do melhor tempo e da maior pontuação. Ganha quem atingir todos os alvos primeiro. Espero que a minha mira seja tão boa quanto a do cupido que te flechou. Às vezes, quando você fala, não faço ideia do que você quis dizer. Os pulmões chiantes. Toda um verdadeiro. Acerte os alvos vermelhos. Mais uma vez. Posso tentar de novo. O que aconteceu com a sua cabeça? Mais uma vez. Já treinei muita pontaria. Vamos aonde agora? Se quiser minha opinião, eu treinaria no percurso da corrida antes de qualquer outra coisa se fosse você. Vamos cavalgar um pouco. O carpeado vai gostar. Ótima ideia. Venha comigo. Será que era mesmo necessário A chamar... corrida do torneio é diferente de outras corridas das quais você já participou. Você não terá nenhum adversário. E como é uma corrida, então? É uma corrida contra o tempo. O percurso real começa na arena, dá volta na área do torneio e termina de volta na arena. No entanto, o percurso do treino vai além da arena. Vamos pra lá. Nossos pecados! Abandonamos! Saudações, Gerald.
boas novas? Tá tudo pronto. Venha, preste atenção porque talvez seja bem desafiador. Ao longo da rota haverá bonecos e alvos. Você poderá cortar os bonecos com a espada, mas terá que acertar os alvos com a besta. O tempo que você terá para concluir o percurso aumentará cada vez que acertar um golpe, seja com a espada ou virote. Talvez pareça ser bem simples, mas já vi vários cavaleiros perderem e morrerem de vergonha. Durante a corrida de verdade, vários juízes estarão marcando seus pontos ao longo do percurso. Por enquanto, pode cavalgar sem se preocupar com isso. E aí, já cansou? Ou gostaria de correr de novo? Não custa nada ir de novo. A prática leva à perfeição, mesmo no caso dos bruxos. Quer tentar de novo? Posso colocar mais bonecos. Não custa nada ir de... Vamos!
aí, já cansou? Ou gostaria de correr de novo? Já chega. Melhor não deixar o meu cavalo exausto antes da corrida de verdade. Vamos aonde agora? Seria bom desviar, treinar uns passos, suar um pouco. Muito bem, vamos treinar combate então. Cada cavaleiro escolhe o próprio método. O Rainfarn, por exemplo, luta empunhando uma alabarda. Você se juntará a outros cavaleiros para lutar. Esse embate simula o que acontece de verdade em uma batalha. Ao final, você participará de um duelo. Isso determinará o seu lugar no pódio. Sempre gostei muito mais dos duelos, mas agora só consigo pensar na minha Vivienne. No fim das contas, é bom que você me substitua. Tô vendo que eu ficaria distraído demais dessa vez. Um refrão bem sonoro você pode escrever, ou uma melodia linda cantar, mas a sua cabeça continuará a ver só dor e silêncio a ecoar. Ganância e luxúria! O que você está fazendo? Não se cobre mais de nobreza! O mal é soberano! Saudações, Geralt. Mestre bruxo? Boas novas. Fique no meio do campo de treinamento. Um cavaleiro se aproximará para desafiá-lo. Bruxo, use o bom senso. Vida de cavaleiro. O código dos cavaleiros exige um aprimoramento constante. Você sucumbirá, pecador. Tem piedade. Calha a boca e lute. Quer praticar o combate um pouco mais? Talvez fosse bom praticar um pouco mais. Costumo combater monstros, não cavaleiros. Como posso ajudar? Pela minha jura, é o bruxo que salvou todos da desgraça. Em nome da honra, Sir, hemos de cruzar as nossas espadas se o senhor aceitar. Vamos acabar com isso. Eu e você. Anda! Calha a boca e lute. Quer praticar o combate um pouco mais? Acho que já vi o suficiente. Desculpe a sinceridade, mas o contrato mais simples que um bruxo pega requer mais habilidade que esse tipo de combate. Agora você precisa ir até a tenda de inscrições. Ter honra e glória é ótimo e essencial, mas é necessário estar com os pergaminhos em dia. Use o bom senso. Justo e Saudações, verdadeiro. Geralt. Os dias de guerra retornam, cavaleiro. Como posso Mas ajudar? aquela desejada por seu coração já se casou com outro varão. Se o bom profeta Lebioda olhasse bem... de mim, ele compraria. Também tem um brinquedo para sacar. Muito melhor.
As lanças eles atacam com rapidez, mas muitos cavaleiros não. Tolo! Um lampejo cega um homem. Pequenos derrubam grandes carros. É verdade? O inverno tá chegando? Coma, beba e afrouxe o cinto. Ah! Você Se a está em fera missão. avistar, lembre-se de o comandante avisar. Meu veste! Como vai? Vida longa, Duquesa Ana Henrietta! Ainda bem que Sua Ilustre Alteza chamou um profissional desses. Não pise em mim. O Sir de Peylac Peran foi morto. Um dos mais poderosos se foi. Aquele bruxo é bem apessoado. Saudações, quero entrar para a lista. Naturalmente. No entanto, precisamos começar com a burocracia. A pedido de Guillaume, analisei o histórico de sua heraldia. É mesmo? E o que você descobriu? Minha pesquisa indica que você poderá participar como Gerald de Rivia. Nossa, que surpresa! Ou como Honorável Ravix de Catrecornos. Não é todo ano que temos um combatente capaz de ostentar 2 brasões. Qual você prefere?
Havix de Catrecornos? Como você conseguiu desenterrar isso? Aqui em Toussaint, levamos a heraldia muito a sério. Basta uma visita aos registros do cais. É só disso que preciso para obter todas as informações necessárias. Havix de Catrecornos foi o nome que você usou quando compareceu a um banquete de homenagem à princesa Pavetta, filha da rainha Calante de Sintra, nas comemorações de 15 anos da garota. É verdade mesmo. Tô meio curioso para saber o que você pode ter descoberto sobre Geralt de Rivia. No ano de 1267, um certo Geralt, integrante da Guilda dos Bruxos, foi nomeado cavaleiro pela rainha Maeve e chamado de Geralt de Rivia. Isso aconteceu em homenagem ao serviço excepcional prestado por ele na Batalha pela Ponte, na região que abrange o Yaruga. Mas aposto que você sabe de que batalha estou falando, não é? Sim. Aquilo é que era vida. Eu e o Carrir lideramos um punhado de nortenhos contra um batalhão inteiro de Nilfgaard. Só ganhamos porque precisávamos atravessar o rio a qualquer custo. Meu nome é Geralt. Não vou lutar com um monte de mentira. Pode pegar o escudo que contém o seu brasão. Eu sou um bruxo. Bruxos nunca usam escudos no combate. Quem falou em usá-los em combate? Eu não falei. O escudo celebra sua participação no torneio. Pode levá-lo como uma lembrança. Sendo assim, obrigado. Você já foi instruído sobre os desafios, prêmios e votos do torneio? Em caso negativo, espero que me dê a honra de explicá-los. Você disse algo sobre uns votos? De acordo com a nossa tradição, os cavaleiros fazem votos que são cumpridos ao longo de todo o torneio. Cada um faz uma jura relacionada a algo que represente a virtude mais valorizada por ele. Já vou falar logo de cara. Adoro um belo prêmio. O vencedor de cada competição receberá um troféu. Quem estiver com o melhor resultado ao final de todas as competições enfrentará o campeão do ano passado em um duelo final pela glória e pelo título. Caso você derrote o campeão atual, o grande prêmio será todo seu. Este ano o prêmio será uma espada forjada, especialmente por ocasião pelo inigualável Cornelius de Assengard, um famoso mestre armeiro. A sua ilustre alteza mandou trazer essa espada lá de Nazair. O Guillaume me contou um pouco sobre a competição, mas prefiro garantir que ficou tudo claro. Sua sede por conhecimento é admirável. Há 3 competições. No campo de tiro, você competirá ao lado do seu adversário. Na corrida a cavalo, você tentará concluir o percurso em um tempo específico. Qualquer alvo acertado com virotes ou boneco abatido com a espada aumentará o tempo disponível. E por fim, haverá um combate grupal na arena, que será finalizado com um duelo contra o campeão do ano passado. Ao final de cada competição, os resultados serão publicados no quadro que fica do lado de fora da tenda. Assim, todos estarão informados sobre quem estiver na liderança em certo momento. Bem prático. Parece que já sei tudo o que jamais precisarei saber sobre os torneios dos cavaleiros. Espetacular! Sendo assim, preciso dos seus votos. Você gostaria de fazer uma jura a respeito do quê?
Juro pela Liga de Sua Ilustre Alteza que respeitarei as virtudes dos cavaleiros durante a competição. Que os deuses o auxiliem nas provações que você terá que superar. Por favor, assine aqui e preencha esses formulários. Era só disso que eu precisava. Agora, conforme providenciado pelo Guillaume, você deverá equipar-se com uma armadura adequada para o torneio. Uau, reluzente. Você também recebeu uma tenda que usará durante o torneio. Ela fica perto da arena. Boa sorte. Serpente que rasteja de repente. Vai um pega-pega? Você nunca vai me pegar. O campeão da duquesa. Ei, você Olá, ficou meu caro. sabendo? Que prazer. Há uma peste na pedreira de Ardaíso. Com vacas Não há caindo outro do modo. céu. Vacas, não sapos. Não é possível. Saudações. Que bom te ver. West Est. Na veia de Dulceia. Esses nossos cavaleiros deviam prestar seu grosso. Ele não é um herói. É só o carniceiro de Blado. Rodelas de orelha suína. Língua de maré. Tudo A em pontaria. promoção. É só Disse que chegar gosta. e levar. Será que é tia nossa? Esse pecador. Geralt, mas que surpresa! Decidiu virar um cavaleiro em busca de aventura? Brincadeiras à parte, estou aqui a trabalho. Vai participar do torneio também? Eu? Ah, devo combater o Reinfarn de Après. Vi o cara agora há pouco, ele tá uma pilha de nervos e decidiu encher o rabo de Fistec, como se isso fosse deixá-lo mais determinado. Imagino que isso seja contra as regras. Mas quem ousaria dizer o que fazer a um Nilfgaardiano? Olha só, Geralt, tem uma dica pra você. De acordo com o horário do seu duelo de pontaria, o sol estará batendo nos seus olhos. Não faz diferença pra mim. Mas não será nada agradável. Já que nós dois precisaremos aguardar, que tal jogarmos uma partida de Gwent? Se você ganhar, troco de horário com você. Pra mim, que sou do sul, o sol não atrapalha. Nunca recuso uma partida de Gwent.
Meus parabéns. Conforme o combinado, trocaremos de horário. Foi muito bom passar o tempo assim. A Lady Vivienne deve aparecer logo. Bom, vou enfrentar meu primeiro desafio. Boa sorte. Saudações, nobres cavaleiros! Este ano, coube a minha honra e o dever de ser a padroeira do torneio. Lutem com brio, para que eu possa conferir a um de vocês o grande prêmio do torneio. Vocês já fizeram seus votos e prepararam-se de corpo e alma. Está na hora de testá-los. Apresento a vocês Hormark Spark, mexe na sua linhagem real. O nome dele é quase um palavrão. Criar uma rima com ele é um desafio sem igual. Os alvos dele são azuis nesse torneio e ele tentará acertá-los em cheio. Contra ele, a sangue novo, um cavaleiro que ninguém conhece. O Sir Gerald de Rivia. Aplausos é o que ele merece. Vermelho são os alvos que então ele deverá acertar em sua missão. Que o melhor cavaleiro vença. Vem como um amante desajeitado que consegue apalpar só uma teta voluptuosa. Gerald encontra-se dividido entre uma derrota amarga e uma vitória deleitosa. Deu uma surra no oponente. Ele bateu com gosto, deixou o coitado descrente. Aqui está o seu prêmio. Uma besta decorada com o seu brasão. Meus parabéns. Obrigado, milady. Você poderia me contar sobre os outros prêmios? Ah, mas não posso dedicar a você mais tempo que dedico aos outros combatentes. Tenho que cumprir com minhas obrigações. Peço desculpas. Meu medalhão está vibrando com força. Isso só pode significar uma coisa: magia. Temo que a explicação seja decepcionante. A fragrância que uso é feita por uma feiticeira. Perder para um adversário como você é uma vitória por si só. Eu também gostaria de te dar os meus parabéns. Obrigado. Bom trabalho. No meio tempo, consegui descobrir qual é a tenda da Lady Vivienne. Talvez você consiga encontrar alguma pista nela. Está certo. A Vivienne está sob algum tipo de maldição. Senti logo que ela fez a abertura do torneio. Nesse caso, não temos tempo a perder. Vamos! Sim, vamos agora mesmo. Esta é a tenda dela. Você precisa vasculhá-la. Vou piar como uma coruja se alguém estiver chegando.
Claramente são marcas de garras. Não sei direito de que monstro elas são, mas é de algum grande. Tuas madeixas. Tu tens lábios que parecem fios escarlates. Tu tens Um seios pote que de são- pomada dissimulante. Uma magia poderosa. Todas as roupas são amarelas e verde escuras. Parece que a Ien não é a única que só usa as mesmas cores. Sais naesianos. Uma pena de papas usados para fazer compressas. Será que a Viviane tem um pássaro? Se tiver, não há nenhum sinal dele aqui. Tem alguém vindo aí! Rápido! Era pra você piar. Conversaremos mais tarde. Precisamos voltar ao torneio agora. Chegou a hora da segunda competição. Sirs, o que estão procurando na tenda da Milady? Inspiração? Saiam já daqui! Você estava lá Saudações, dentro. Gerald. Por causa do torneio, não era nada importante. Nada. Parabéns pela sua vitória no torneio, Sir Geralt de Rivia. Ovo frito de sapo, espetinho de olho de dragão. É só chegar e levar. Tudo fresquinho e gostoso. Bebam, meus amigos. Bebam e sejam alegres. Amanhã eu opero no Boas tesouro. novas. Saudações, Gerald. Vejam só, cavaleiros galantes e damas decorosas. Observe o grupo à nossa frente que está empolvorosa.
Estes são os melhores cavaleiros da história. E vieram de terras distantes, todos em busca de glória. Ouça o nome de cada um deles em voz alta e valorize cada título. Que orgulho é o que não nos falta. Balmerin, o Barão de Longfall. Linos de Mépina. Renvar de Acre. Monarcas par de Met. Dominir de Troia. Vai depois Quesnes, a serviço da duquesa. Elwin de Fregai. Conditailis de Dorncal. Francês, príncipe de Lídia e Rivia. Gero de Rivia. Para Gregor do Monte Gorgona, uma salva de palmas. O famoso homem que fez voto de silêncio é o campeão do torneio do ano passado. O vencedor dos concursos de hoje vai assegurar a vitória. Enfrentará Sir Gregor em um duro desafio. Algum ignorante precisa ouvir um bar e seus floreios? Alguém gostaria de saber quais são as regras do torneio? Sim, por favor. Antes que a areia da ampulheta avance... Alguma chance de você falar normalmente? Antes que a areia da ampulheta avance e de tanta labuta sua montaria canse, passe por cada um dos portais cavalgando e com seus virotes os 5 alvos vá acertando. Cada boneco derrubado renderá mais tempo a você e cada virote na mosca diminuirá suas chances de perder. Sim, ficou tudo claro. Como você ousa entrar em torneio para cavaleiros de sangue nobre? O seu título foi concedido pela graça de minha mãe Maeve, a rainha de Líria e Rivia, que você abandonou sem escrúpulos poucos dias depois. A sua presença aqui é uma ofensa à minha honra. E a sua é uma ofensa aos meus olhos. Se tiver terminado, saia da frente, príncipe. A padroeira do torneio. Viviane é o nome dela. Tanto monstros quanto homens se apaixonam por essa donzela. Saudações calorosas, queridos cavaleiros. Que a minha graça os guie e mostre a vocês o caminho da honra, da dignidade e da glória. Aceite os meus votos de sorte, Senhor, e dedique toda a sua força ao torneio. E apenas a ele. Ó cavaleiro, chegou a sua hora. Suba na sua montaria. O que importa vem agora. Senhoras e senhores de linhagens tão admiráveis, logo os cavaleiros sairão correndo limpos e ágeis. Na luta contra a planeta mais rápido que o vento eles irão. Que espetáculo, que experiência, que emoção! Gerald é quem está aqui agora. Rápido como vento, belo como outrora. Nem milhares de tambores recriariam tão bem esse som de trovão. Mestre Bruno, não estaria em busca de um aprendiz, não é?
inigualável, os cascos ressoam no chão, nem milhares de tambores recriariam tão bem esse som de trovão. Um dia serei famoso. É isso aí, tapeado! Partiu! Um estrondo inigualável, os cascos ressoam no chão, nem milhares de tambores recriariam tão bem esse som de trovão. Preciso praticar ainda mais do que já pratico.
tambores recriariam também esse som de trovão. Sir Milton de Beirã, morto. Vai um pega-pega. Você nunca vai me pegar. Oh, oh! Vamos! A forca e o chicote aguardam os baderneiros. Vejam só, cavaleiros galantes e damas decorosas. Observe o grupo à nossa frente que está empolvorosa. E vieram de... Vampere! Lino! Rinfa! Ona! Odenir! Glide! Elwin! Onditaelis! Anses! Zero! Para Gregor! Algum ignorante? Sim. Algum. Sim, ficou tudo. Como você ousa entrar? A sua presença. E a sua? A padroeira! Saudações, aceites. Oh, cavalinho! Cheiro! E partiu! Um estrondo inigualável, os cascos ressoam no chão, nem milhares de tambores recriariam também esse som de trovão.
ressoam no chão. Nem milhares de tambores recriariam tão bem esse som de trovão. Vamos, capeado! Partiu! Um estrondo inigualável, os cascos ressoam no chão. Nem milhares de tambores recriariam tão bem esse som de trovão. Eu queria ser menina.
milhares de tambores recriariam também esse som de trovão. Preste atenção nos ansiáticos, Bruno. Ressoam no chão, nem milhares de tambores recriariam também esse som de trovão. Bruxo, boa sorte no caminho.
Vamos lá! Vai, vai! E partiu! Um estrondo inigualável, os cascos ressoam no chão. Nem milhares de tambores recriariam tão bem esse som de trovão.
milhares de tambores recriariam tão bem esse som de trovão. Mestre bruxo, não estaria em cessou no chão, nem milhares de tambores recriariam tão bem esse som de trovão. Cessou no chão, nem milhares de tambores recriariam tão bem esse som de trovão.
Vamos! E partiu! Um estrondo inigualável, escapos ressoam no chão. Nem milhares de tambores recriariam tão bem esse som de trovão. Será que ele conseguirá manter a ansiedade contida? Uma corrida cheia de estilo, graça e poder? Assisti-la foi um presente, uma alegria, um prazer. E para os nossos competidores com carinho homenagear, que comece uma festa agora e dure até o sol raiar. Serviremos o melhor do vinho e da comida. Se você é de carne e osso, venha aproveitar a melhor noite da sua vida. Meus parabéns. Tome, aqui está o seu prêmio. Uma cela decorada com o seu brasão. Muito obrigado. Aliás, a minha criada viu um homem de cabelos brancos saindo de fininho da minha casa. Alguma ideia de quem possa ter sido? Não faço ideia. Quanta imaturidade. Parabéns pela vitória! Foi nada mais, nada menos que espetacular! Ah, já não me arrependo de não ter participado. Quase. Precisamos comemorar? Venha comigo pro banquete. Esperaremos a Vivian juntos. Vá na frente. E aí? Alguma opinião sobre a Vivian? Ela é estonteante. Não é isso que eu quero saber. Ainda é cedo demais para afirmar qualquer coisa com certeza. Consegui descobrir uma coisa. Ela usa magia poderosa, criando um disfarce por meio de ilusões. Você tá querendo dizer que ela talvez tenha uma aparência diferente? São só palpites por enquanto. Achei umas pistas. Fiquei pensando se a sua querida Vivian não é uma lâmia. Uma lâmia? Tipo uma vampira? Ainda não tenho certeza.
Ainda temos algum tempo até a chegada da Vivienne. Vamos beber. A Vivienne, que você ache uma forma de ajudá-la. A Vivienne. Da primeira vez que olhei pra ela, finalmente compreendi o que todos aqueles poemas e baladas queriam dizer. Amor não é pura poesia. Às vezes ele é prosa. E às vezes é feio e ponto. Você só diz isso porque não conhece a Vivienne como eu? Uma vida com ela seria uma doçura. Na verdade, você também não a conhece tão bem. A sua presença nesse torneio é uma afronta à minha honra. Exijo uma satisfação. Então vá ao bordel mais próximo. Covarde! Desafio você a um combate montado na arena principal! Já que você insiste, sou todinho seu. Quando eu acabar com a sua raça, você se arrependerá amargamente por ter desertado o exército de minha mãe. E o sangue que eu derramei substitua a mácula da sua covardia! Vamos acabar logo com isso. Rápido. 3, 2, 1... Vai, vai! Nossa, que feiura. Por motivos que só eles compreendem, os deuses decidiram me punir com a derrota. Mas não ache que a sua covardia será esquecida. Nossa, mas você continua falando nesse assunto? Preciso esclarecer isso de uma vez por todas. Precisei abandonar o acampamento da sua mãe naquela ocasião porque outra pessoa precisava da minha ajuda e muito. Não pude me recusar e nem queria, na verdade. Você está querendo dizer que recebeu uma missão secreta? Foi embora para cumpri-la e jurou não contar sobre ela a ninguém até terminá-la? Mais ou menos isso. Tirando a jura. E ainda prefiro não revelar a natureza da minha missão secreta. Você aceita essa justificativa? Ao aceitar o duelo, você provou ser um verdadeiro cavaleiro. Sendo assim, aceito a sua palavra como a palavra de um homem honrado. Fico feliz em saber. Agora tenho que trabalhar. Meu coração se enche de alegria por ver essa celebração linda da dignidade e da honra. E por ver vocês, que representam as virtudes dos cavaleiros ao longo da vida, buscando a excelência do torneio. Porém, após um momento de combate, é necessário ter um momento de paz e descanso. Assim, convido todos os que lutaram no torneio a comparecer ao banquete oferecido exclusivamente em sua homenagem. E caso qualquer um de vocês queira um pouco de privacidade, tendas particulares estão à sua disposição nas proximidades. O combate grupal acontecerá amanhã. A glória estará ao alcance de cada um de vocês. Os melhores dentre vocês terão a honra de enfrentar o nosso campeão atual, o famoso Gregor de Gorgon, vencedor do torneio no ano passado. Comemorem, aproveitem, divirtam-se o quanto quiserem, mas não esqueçam da provação que os aguarda amanhã.
Vá atrás dela. Nos encontraremos na sua tenda antes da última competição. Você precisa ajudá-la.